Deus mostrou ele num buraco de fogo, totalmente arrependido, chorava demais, gritava. E para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Deus me deu algumas visões do inferno por esses dias, em algum tempo, glória a Deus, mas o Senhor agora que autorizou nós falarmos, glória a Deus. Não fui arrebatada, né, meus irmãos? Não. Deus, Ele não está me levando mais assim, em arrebatamento, não. Eu, às vezes, estou orando de madrugada e Ele me abre assim a visão, não é? Como eu já tenho dito para os irmãos, e parece que eu estou lá dentro do inferno, mas não estou. Então eu vi, o primeiro que eu vi foi o Gugu, né? Gugu Liberato. Deus mostrou ele num buraco de fogo, totalmente arrependido, chorava demais, gritava. E eu falei, meu Deus, não teve um momento na vida deste homem que pudesse trazer arrependimento. E o Senhor disse que ele não deu lugar. Ele não deu lugar a Deus, né, meus irmãos, para brotar do coração dele o arrependimento verdadeiro. Bom dia, obrigado por assistir os meus vídeos. Estamos de volta com a Nadir e sua viagem ao inferno. Como vocês viram, ela já disse de novo, ela já tinha visto o Gugu no inferno, mas agora foi o selo. Ela disse que viu o Gugu no inferno. E a pergunta é, qual seria o ganho espiritual disso para alguém? Qual seria o benefício de uma revelação dessa para alguém? Eu sei que a Bíblia diz assim, o ofício do verdadeiro profeta. O ofício do verdadeiro profeta é, se você vê o mal vir sobre alguém, você avisa. Se a pessoa se converter dos seus maus caminhos, beleza. Se ela não se converter e perecer desse jeito, a culpa não cai sobre você. Mas se você não avisar, aí cai. E por isso eu estou dizendo, qual é o ganho de uma revelação se a pessoa está no inferno ou se está no céu ou no purgatório ou seja lá em Nibiros? Qual é o ganho de uma revelação dessa para o reino de Deus? O que isso traz de benefício? Essa é a pergunta. Mas bora lá, porque tem mais gente no inferno. Verdadeiro. E um dos motivos foi o dinheiro. E o Senhor dizia para mim que não era pecado ganhar dinheiro. Nós sabemos que o dinheiro é a raiz de toda amargura. E não interessa se o cara tem muito ou se tem pouco. Ele pode ter trilhões ou pode ter somente 100 reais. Mas o dinheiro é a raiz de toda amargura. Não é os bilhões é a raiz de toda amargura, é o dinheiro. Dinheiro. Contanto que esse dinheiro, não é, fosse assim, ganho com decência, com moral, sem nada ilícito. Mas não foi assim que ele ganhou dinheiro. Glória a Deus. O Senhor disse que ele começou explorando as mulheres, a nudez. Mas espera aí, Deus precisaria falar isso? Por quê?
se ele tinha lá o domingo legal, se ele tinha a banheira do Gugu. Aí precisava Deus falar ainda? Sério? nudez. Porque para Deus uma pessoa de biquíni, de maiô, está nua. Deus, ele não vê como nós vemos. Para Deus, todas as pessoas, independente do que elas estão usando, para Deus, ela sempre vai estar nua. Lembra do Adão? Lembra ou não? Quem te mostrou que tu estava nu? Você sempre teve nu. Então, para Deus, o homem veste a roupa não é para Deus. Ele põe roupa é por causa dos outros seres humanos. Porque para Deus ele vai estar sempre nu. Ou se o sujeito não é Deus, né? Se ele não é Deus, aí ele não consegue ver nada. Viu, amados? E você diz que isso se enquadra dentro da lascívia, devassidão, e ele carregava em si todos esses pecados, e agora se dizia arrependido, mas já era tarde demais. O fogo pegava, ele estava dentro do fogo, a tortura dele era o fogo. Pegava nas costas, e rasgava, queimava a camisa. Né? Eu vi ele com a camisa branca toda pegando fogo e ele lá chorava, botava a mão, tentava apagar o fogo, mas não tinha jeito e ele chorava muito, chorava demais. E como os irmãos sabem, eu pedi ao Senhor para tirar, meus irmãos, os gritos, né? Porque isso traumatiza demais. E Deus, eu só vi ele abrindo a boca, a lágrima caindo e o fogo aumentando. Que Deus tirou isso de mim. Também eu vi a rainha da Inglaterra, numa ala do inferno. Ela estava com um hobby, como se tivesse acordado. A rainha da Inglaterra é também. Essa é nova, hein, Nadia? Rainha da Inglaterra é nova. Mas e o rei, você não viu? Só viu ela? Né? Acordada pela manhã, procurando os seus serviçais, seus empregados, para lhe servir o chá. Glória a Deus. Eu não vi tortura de nenhum tipo, mas ela estava toda esqueletizada com a carne podre, então isso para mim já é uma tortura. As visões da senhora Nadir fica dando a impressão que Deus é uma espécie de televisão, uma espécie de seriado de TV, uma espécie de filmes de Hollywood, onde ele tem prazer em ficar mostrando quem está no inferno. Mas a pergunta é, qual é o ganho espiritual disso? Porque se Deus mostra alguma coisa, seria para que a pessoa se arrepende, para que houvesse um benefício. E a pergunta é, qual é o benefício de saber que a rainha da Inglaterra, o Gugu, e vamos ver quem mais, está no inferno? Se ela fosse profeta mesmo de Deus, que eu sei que não existe mais profeta, mas existe dom de profecia, então, antes do Gugu ter aquele problema que teve, em qual ele foi levado a óbito, ela, como alguém que tem o dom de profecia, ia lá na casa do Gugu e dava o recado de Deus para ele. Aí sim teria sentido biblicamente. Porque as profecias são para que o povo se converta, para que deixem os seus maus caminhos, e não para ficar vendo desgraça, como um campeonato de desgraça. Que onda é essa? Essa revelação
não faz o menor sentido bíblico, porque não leva a nada. Não leva ninguém ao arrependimento, não leva a nada. É impossível. Agora, se Deus tivesse falado para você ir lá na Inglaterra, pegar o avião, o Asadura, descer na Inglaterra, ir no Palácio de Buckingham, bater palma lá e falava assim: eu tenho um recado de Deus para a rainha da Inglaterra. Aí vinha aquela comitiva toda lá, com ela sentada naquele lugar, e ela falava: é isso, 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 isso. Aí teria sentido. Mas esse negócio de ficar Deus mostrando que fulano, ciclano, beltrano está no inferno, que beltrano, ciclano está no céu, a verdade é que céu ou inferno, ele se parece mais com o que cada igreja acredita. Eu já disse aqui, o que a igreja fulana acredita? Então o céu e o inferno vai ter aquelas características. Mas esse inferno aí está mais parecendo o de Dante. Mas bora lá, porque eu acho que ainda vai ficar mais esquisito. Altura, né? A carne dela pegada nos ossos, assim, eu vi os braços, ela com aquele hobby de rainha mesmo, luxuoso, né? Pedindo chá, e disse, meu Deus, a pessoa no inferno. A pessoa no inferno Pois é, não tem consciência. a pessoa no inferno pedindo chá. Que está no inferno. E o Senhor disse que muitos chegam, já me disse isso várias vezes, que muitos chegam no inferno com a consciência de que está na terra ainda. Principalmente quando é uma morte súbita, uma morte repentina. Para a pessoa, ela ainda está na terra, com aquela a mentalidade da terra, né, terrena. Mas lá no inferno, quando a ficha cai, é terrível o desespero. E ela não se olhava, e eu via o rosto esqueletizado, os braços. Ela queria o chá. Aí vinha um demônio com aquela porcelana, né? Tipo de uma chaleira de chá, aquelas porcelanas que eles usam, né? Para servir chá, e o inimigo começava a rir. Era uma porcelana à prova de fogo, né? Da cara dela. Olhava e começava a dar gargalhada com aquela porcelana de chá na mão, como se ele fosse servi-la. Aí que ela abriu os olhos assim, e ficava com os olhos de susto, né? Bastante assustada. E dali Deus não me deixou ver mais nada, já tirou da minha frente, eu não vi mais nada. Então é triste para uma pessoa desse porte de riqueza chegar no lugar daquele escuro. Ela estava no lugar escuro, putrefaço, eu via, tudo escuro assim, como se tivesse lodo nas paredes, no chão, mofo. Não vi fogo ali. Para mim ali era uma outra ala do inferno, mas era tudo sujo, tudo imundo. E eu vi aqueles vultos pretos, aquelas sombras bem negras. E parecia que tinha um rabo atrás dobrado, né? Mas esse demônio eu vi ele bem nítido. Um demônio alto, ele parecia a figura do Batman, daquele demônio, né? Dos desenhos animados, que é demônio aquilo. O Batman. É. O demônio parecia o Batman. Bom, deve ser porque o nome do Batman é Batman, o Cavaleiro das Trevas. Deve ser por causa disso, né? Batman, o Cavaleiro das Trevas. O demônio era alto, parecia o Batman. Mas e o Robin também estava lá ou não? A Mulher Gato.
peraí, ó. Ele lembrava muito, não estou dizendo que lembrava muito. E ali ele ia pro lado dela dando gargalhadas horrorosas. Aí onde ela abria os olhos, ficava bastante assustada. A outra Quer dizer que o Batman estava atormentando. O, ba... o Batman estava atormentando a rainha da Inglaterra. Mas e o Spider-Man não estava lá? O Super-Homem também não? Peraí, aí também é muito racismo também, né? É só o Batman. E os outros heróis? O Hulk tava, né? Porque não é possível. Cara feio, esquisitão. Ai, ai. pessoa que Deus mostrou foi o ator daquele seriado do Tarzan. Eu, Qual? quando era adolescente, eu gostava. O Johnny Weissmuller? É porque tá cheio de Tarzan, né? Johnny Weissmuller, Lex Becker, Lex Baker, né? Sei lá. Tem um monte, né? Eu esqueci os outros nomes. Gostava de ver aquilo, né, quando eu estava afastada do Evangelho. Lá no Rio de Janeiro, passava até na TV Tupi, O Tarzan, eu sei porque que ele foi no inferno. Por causa da tanguinha, né? numa TV que tinha chamada Tupi. Na minha adolescência, eu olhava muito aquele seriado do Tarzan. E esse homem morreu, acho que o ano passado. Eu não pedi para ver não, mas Deus me mostrou, meus amados irmãos. Foi terrível. Deus mostrou aquilo lá e aí desse eu vi as torturas. Do Da rainha da Tarzan. Inglaterra eu não vi que tipo de coisa ela ia sofrer ali no inferno. De suplício, né? Mas desse homem eu vi. Ele aparecia assim, tipo de uma selva, que o diabo apresentava a ele. E o diabo, sentado numa cadeira, como daquelas de cineasta, dizia assim: nós vamos agora fazer efeitos especiais. Aí eu entendi que o inimigo estava dizendo a ele que ali era um cenário semelhante ao que ele fazia na terra. Ah, o inimigo estava enganando ele. Já que ele fazia filme para enganar as pessoas, que ele andava em cipó, que ele falava com animais, e agora está sendo enganado. E tinha um cineasta demoníaco, né? Ele tinha que fazer ali no inferno. E eu fiquei olhando, e o senhor mandava eu observar, e o senhor dizia, o senhor dizia para mim só observar bem as torturas que ele estava condenado a sofrer ali, por não ter ouvido a Deus, não ter ouvido o chamado de Deus. Deus fez várias vezes, o senhor chamou ele, o senhor até recolheu. Bispa Nadir, deixa eu falar um negócio para você, tá? Se você quiser explicar, fica à vontade. Se não quiser, não precisa. Nada contra as suas revelações, nada contra. Porque se você disse que Deus te a mostrou, então quem sou eu para questionar? Mas tem uma coisa que eu posso perguntar: qual é o ganho dessas revelações que o Tarzan foi no inferno, que o Batman é que o Batman é um demônio perturbando a rainha da Inglaterra? Qual é o ganho espiritual disso para o reino de Deus? Essa é a minha pergunta. Você contando essas revelações, o que, que melhora ou o que melhora para a pessoa que vai ouvir isso aí? Porque as profecias, elas têm que ter uma conotação de para que a pessoa que ouça melhore como pessoa. Esse é o recado. O ofício do profeta é, se ele vê o mal vir sobre alguém, cabe a ele avisar.
Se aquela pessoa deixar o seu mau caminho, Deus não vai cobrar de você. Mas se você não avisar e aquela pessoa perecer, aí Deus cobra de você. Então eu te pergunto, qual é o ganho de você dizer que fulano, beltrano, pessoas famosas foram para o inferno? O que muda isso? O que vai trazer qual é o benefício disso para o reino de Deus? Pois é, se você puder me responder, eu te agradeço. Mas é nenhum, né? É nenhum. Apontar o dedo, fulano, beltrano foi para o inferno. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Quem é que sabe? O filho dele, para chamar a atenção dele para ele vir para o Evangelho, e ele não veio. E ali ele começava a correr. O demônio assentado ali dava ordem, que ele corria muito pelas selvas, e agora ele tinha que correr ali também. Só que no inferno a alma sabe, né, cai a ficha que aquilo ali não agrada mais a Deus. E quando chega no inferno não quer fazer mais o que fazia na terra. Porque está arrependido, mas o arrependimento é tardio. Então ele saía correndo, meus irmãos, por aquela selva, né? Que o diabo ordenava, ele não queria. Aí vinha assim, vinha vários demônios em forma de robô. Umas coisas horrorosas, uns robôs horrendos. Robô. E quando ele era assustador. E quando ele via aqueles robôs, aqueles demônios em forma de robô, ele saía. Na selva tinha demônio em forma de robô na selva. Era uma selva na onde? Na China? No Japão? Disparando por dentro da selva e o diabo começava a rir da cara dele. Ou ele corria, ou aqueles robôs iriam despedaçá-lo. Foi o que Jesus me disse. Ia cortá-lo em pedacinhos com as garras que ele tinha. Eu não vi isso porque Deus não deixou, talvez eu não estava preparado para ver aquilo. Eram os robôs, eu não sei falar muito bem de plural isso, robôs, né? Eles eram carniceiros do inferno. E eles tinham prazer de triturar a carne da pessoa ali, da alma, de triturar, né? Como se tritura carne. E ali o inimigo gritava e dizia que era para ele voltar, que ali ia ter os efeitos especiais. Aí vinha duas cobras enormes, tipo de piton ou sucuri. Aquelas cobras, elas eram bem, meia translúcida. What? Enorme, elas tinham um corpo translúcido, mas dava para ver nitidamente as escamas delas, umas coisas horríveis. Cobra transparente. Bom, esse negócio de transparência é com você mesmo, né? Porque você tem lá as visões das guardiãs, né? Que são transparentes. E elas eram gigantescas, aquelas cobras, com o rosto de mulheres maquiada. As duas, viu? Para quem gosta de maquiagem, tinha o rosto maquiados, com os cabelos bem bonitos. Opa, peraí. Eram umas cobras transparentes, mas tinha o rosto maquiado e cabelo com chapa. Né, pranchados, cortados, né? E ali elas se deitavam, vinham rastejando. Eu estou imaginando aqui algumas cobras transparentes
mas com rostos maquiado, mas com cabelos de pranchado. Ele se deitava de frente ao trono. A cadeira que Satanás trava, não era um trono, era uma cadeira. Agora, deixar o cabelo parecendo a Madame Mim, aí, aí, aí é de Deus, né? Aí é de Deus. Se for o cabelo que nem a maga patológica, aí é demônio. Agora, cabelo de Madame Mim, né? Quem lê gibi ou já leu sabe o que eu estou falando. A maga patológica, aquele cabelo lambido. A Madame Mim, que ela, né? Então, o cabelo da Madame Mim era de Deus. O cabelo da maga patológica, Como de cineasta que faz filme, aqueles diretores de cinema. Aqueles diretores de cinema, ele estava nessa postura. bom, eu sou Jorge Luiz, esta é o podcast e Rádio Web Xixová, podcast que nunca funcionou, mas a Rádio Web Xixová tá todo vapor. Eu toco o melhor do flashback e um pouco da música cristã. Xixová é essa montanha aqui, ó. Essa montanha aqui em cima, essa aqui é o Xixová. Xixová na língua na língua tupi quer dizer pico mais alto. Então, Xixová é o pico mais alto aqui da cidade, transmitindo via web da Praia Grande, Litoral, Brasil e ao redor do mundo. É lógico que é só aonde tem internet. E que outro lugar você ouviria umas revelação dessa aqui? E ali ele dizia, agora é hora dos efeitos especiais. E dizia, você tem que se relacionar com elas duas. Glória a Deus. Como que na terra ele já se relacionava com esses demônios. Então agora ele tinha que ter um relacionamento lá no inferno também. O homem é o que planta. Viu, meus irmãos? Não é bom brincar com Deus. O homem é o que planta. O que o homem plantar aqui na terra, ele também vai colher aqui e vai colher lá nos infernos. E ali é que ele não queria, mas ele dizia, você vai ter que fazer isso. Os robôs vinham para assistir e Satã dizia que aquilo eram os efeitos. Mas espera aí, Nadia. A Bíblia não diz que todas as pessoas que morrem, elas dormem. E a Bíblia não diz que vai ter o juízo final e aí é que vai haver o julgamento. Então esse inferno ainda parece que ainda não foi inaugurado. E nem tampouco o céu, porque o céu está lá. Deus e os seus anjos. Ainda não entrou pessoas que vieram desse planeta aqui, lá no céu. Só depois do julgamento, não é assim? Então, como você já está vendo pessoas no céu? Como você já está vendo pessoas nos infernos? Uma coisa que você disse é verdade. O inferno é aqui. Especiais. E ali ele era obrigado a se relacionar com aquelas cobras. E quando vocês sabem o que saía dele, né? Vocês sabem muito bem, era filhotes de cobra. Era filhotinhos de cobra o que saía dele e enchia, porque o corpo delas e aquilo queimava. Aquilo era como fogo que saía dele. Era uma tortura para ele. Era horripilante. Eu fiquei enojada. Mas o Senhor disse que eu tinha que ver até o fim. Então ele enchendo a barriga daquelas cobras. O corpo delas era translúcido, dá para mim ver o que se passava no corpo daquelas cobras. E enchendo de filhotes de cobra, enchia.
E as duas ficaram assim com a cara, assim como que elas adorassem aquilo que estava acontecendo e ficassem extasiadas, em êxtase. Eu fiquei horrorizada, enojada, que eu pedi a Deus para tirar da minha frente, que eu não estava aguentando mais. Era como se eu estivesse lá também assistindo tudo, mas eu estava na minha casa. Eu não fui arrebatada, mas era como se tivesse, não. As coisas espirituais não se explicam, meus irmãos. Era tanto Bom, nojo é um que eu pesadelo, né? acordei. Bom, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Se é que tudo isso aí é de Deus.